Bom dia a todos, né, e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, né, para falar sobre um tema que é muito importante na minha vida, na minha história, e, né, desde o meu mestrado, meu doutorado, minha carreira, né, tem muito envolvimento aí com o tema tuberculose. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu pretendo, nesses 30 minutos, falar um pouco sobre a carga, a inequidade social e o impacto da Covid na tuberculose, né, sobretudo em relação à detecção, o tratamento, o desafio do espectro da própria doença para o tratamento, para a definição de biomarcadores nessa evolução, dos novos fármacos e os fármacos reposicionados, os novos regimes para resistência, uma palhinha sobre ILTB e, rapidamente, o mapa da proposição das vacinas, né, que, infelizmente, nós não temos grandes avanços ainda nesse quesito. A pandemia de Covid-19 ela foi catastrófica, né, para o sistema de saúde como um todo, né, e para as doenças endêmicas, para a tuberculose, isso não foi diferente. Houve um aumento, né, no número de óbitos por tuberculose, que a gente não observava na última década, isso nos diferentes países, não só na América Latina, né, mas nos países asiáticos, nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, né, Rússia, China, na África do Sul. E, além disso, houve uma baixa taxa de detecção, né? Então, assim, houve um aumento da mortalidade e uma redução da detecção dos casos de tuberculose, porque, obviamente, todo o sistema estava voltado para o tratamento e para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Além disso, né, os recursos eles foram mobilizados para a Covid, né? Então, os recursos para pesquisa, para desenvolvimento e mesmo os recursos para assistência, eles foram mobilizados nesse sentido. Então, alguns dados, né, em alguns países que têm um coeficiente de incidência extremamente elevado, são dados do Banco Mundial e da Organização Mundial de Saúde. O que vinha ocorrendo, né? A gente vinha tentando perseguir a meta da organização da saúde, né, até 2035, né, da redução aí do fim da tuberculose, da redução do número de casos e também do número de óbitos, né? E esses dados, eles mostram, como que eu aponto aqui? Aqui, achei. Então, esses dados, eles mostram que havia, sim, uma redução, lenta ainda, né? Se vocês observarem aqui, ó, na África do Sul, né, aqui é o coeficiente de incidência, né, um coeficiente de incidência ainda bastante elevado, né, 500 por 100 mil. Na Rússia também, um coeficiente de incidência em torno de 50 por 100 mil. Na China também acima de 50 por 100 mil. E houve uma estabilização desse declínio aí, dos coeficientes de incidência da doença. No Brasil, em 2020 e 2021, nos anos pandêmicos, houve uma redução desse coeficiente de incidência. Obviamente que a tuberculose ela não reduziu nesse período, né? Nós deixamos de diagnosticar, né, e passamos a diagnosticar mais tardiamente, né? Então, se a gente observar, em 2019, nós temos aqui 37,1 por 100 mil habitantes, e em 2020 e 2021, né, 32 por 100 mil. Né? Então, houve uma redução da detecção. Né? A pandemia, ela escancarou, né, ainda mais a desigualdade social. Né? E isso, quando a gente fala de tuberculose, tem um impacto imenso. Né? Então, se a gente imaginar que as populações de maior vulnerabilidade, elas terão um risco aumentado para a tuberculose, então a pandemia de Covid-19, ela acentuou ainda mais essas desigualdades e a possibilidade das pessoas adoecerem por tuberculose. O número de mortes, né, então houve também uma ruptura aqui do declínio, né, no número de óbitos. Esses gráficos são dos mesmos países apresentados naquele gráfico anterior em relação à incidência. Então, aqui nós temos a África do Sul, né, a Rússia e a China, né, com uma
um aumento, né, assim, acentuado no número de mortes por tuberculose. E uma outra questão que a gente tem observado na prática clínica, nós até trouxemos um pôster a respeito disso, é que a gravidade dos casos, né? Então, os casos que têm chegado, né, até os serviços terciários são casos graves, né? São casos com insuficiência respiratória, são casos com uma destruição pulmonar intensa, né? Então, esse retardo ele tem ocorrido de forma significativa e impactado na sobrevida desses pacientes. Em termos de Brasil e mortalidade, nós temos uma estabilidade aqui, né? Ainda dados incompletos dos dados de 2021 ainda para serem encerrados, mas é possível que esse coeficiente de incidência tenha uma elevação assim que esses dados relativos a 2021 e até de 2020 sejam plenamente fechados. A distribuição, então, nos diferentes estados. Então, no estado de São Paulo, então, a gente observa aqui um coeficiente aqui de mortalidade por 100 mil habitantes, que é semelhante, né, ao do restante, do coeficiente geral do Brasil como um todo. Tá? Bom, outra questão que não dá para a gente esquecer é que a tuberculose é a principal causa de morte nas pessoas com HIV. Né? Então, ela tem um impacto grande, né? Então, a gente tem, no momento, né, um controle das pessoas que vivem com HIV, entretanto, a tuberculose ainda mata essa população. Então, a gente precisa, né, trabalhar de forma conjunta, né? Esses dois programas têm trabalhado e isso realmente é necessário. Bom, então, isso em termos de epidemiologia, né? Então, epidemiologia que nos assusta, né? Uma situação que piorou, né? Em relação ao espectro da doença. O espectro da doença é um grande desafio. Por quê? Porque é uma doença que eu não erradico o patógeno. Eu me infecto e esse patógeno está lá comigo para o resto da minha vida, se eu for imunossuprimida, se eu tiver uma infecção pelo HIV, se eu for transplantada, né, eu vou ter um risco maior de adoecimento. Então, esse é um desafio imenso. E, nesse sentido, a mudança de paradigma que ocorreu, né, na OMS, né, mesmo no Programa Nacional, é de que nós temos que investir no tratamento da infecção latente. Né? Então, a gente não pode perder mais tempo nesse tratamento. Né? Então, a gente precisa investir no tratamento da infecção latente. Também, né, obviamente, que eu tenho o outro espectro da doença, que é o paciente com doença cavitária, ativa, que está transmitindo, né, que é a minha prioridade. Entretanto, se eu não investir aqui, eu tenho 1/4 da população que está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, eu posso esquecer a meta de erradicação da doença, né, passando de 2050, porque essas pessoas elas vão ter o risco de adoecimento. Além disso, discute-se muito a tuberculose. Aqui. Discute-se muito a tuberculose subclínica, né, que é uma janela de oportunidade. Né? Não a latente o bacilo está lá quietinho, né, o sistema imune está contendo, né, dentro do granuloma. Na tuberculose subclínica, é uma janela de oportunidade de eu impedir essa progressão e de eu definir alguns biomarcadores. Né? Então, isso aqui é para quem gosta de imunologia, né, de ciência básica, né, é um prato cheio, porque estão sendo definidas assinaturas de cada fenótipo desses. Né? Então, cada um desses fenótipos, eles podem ser definidos, né, através de transcriptoma, a fim de que eu defina biomarcadores. Então, esse é uma grande expectativa, né, do ponto de vista clínico ainda remota, mas é uma expectativa de você identificar precocemente esse momento antes da progressão para a doença ativa. Tá? Então, esses marcadores de progressão, aqui eu trouxe um estudo que é bem interessante, que é de transcriptoma no sangue. Né? Então, eles estudaram diferentes
grupos de pacientes, e aqueles estudaram contatos de tuberculose e acompanharam, né, através da realização dos transcriptomas. E o que você observa, né, a figura é muito ilustrativa, até para quem não conhece muito, como é o meu caso, que você observa que os perfis desses transcriptomas, eles são distintos, né, antes da progressão aí do diagnóstico da tuberculose, no momento que esse paciente, então, esse contato desenvolve uma tuberculose ativa, né, e, posteriormente, há uma mudança também durante o tratamento, né? Então, aqui é uma área muito interessante de pesquisa, né, que precisa ser aprofundada nesse sentido. O patógeno, né? Então, o patógeno é um grande desafio. Então, o espectro da doença é um desafio proporcionado por esse patógeno, né? E esse patógeno, ele leva, então, aqui a gente tem, nesse eixo triaxial, o que a gente observa? Então, a gente observa a possibilidade de resistência, a possibilidade de persistência ou droga-tolerância, tá? E a possibilidade aqui do desenvolvimento de doença, representada aqui nesses diferentes locais, que são um desafio para o tratamento. Então, desses diferentes locais, eu preciso ter uma combinação de drogas que vão atuar tanto intra quanto extracelularmente, né? Vão atuar aqui nos gânglios linfáticos, vão atuar no cásio para promover a esterilização neste paciente, né? Bom, e as drogas, então, né? As drogas para o tratamento. O que a gente evoluiu, né, em termos de tratamento para a tuberculose? Pouco, né? Se a gente imaginar, o nosso esquema básico é um esquema ainda longo, né? Um esquema de tratamento ainda de, no mínimo, 6 meses, e com drogas que a gente já utiliza há muito tempo. Então, a gente precisa evoluir, quer dizer, a gente não vai conseguir reduzir, né, o número de casos de tuberculose se a gente não evoluir em relação ao tratamento da doença. De drogas novas, né? O que foram as duas drogas aí que, de fato, elas mudaram o horizonte do tratamento. Então, a bedaquilina, né, que ela vai atuar aqui na membrana citoplasmática, então ela tem um mecanismo de ação diferente dos outros antimicobacterianos, que habitualmente atuavam na síntese do ácido micólico, e então ela atua numa ATP sintetase. Então, ela atua aqui na membrana citoplasmática. Beleza, é uma droga que tem um mecanismo de ação diferente. Um outro grupo de drogas também com um mecanismo de ação diverso, então, é o pretomanide e o delamanide, que eles vão atuam também na síntese do ácido micólico, mas vão atuar aqui através de uma liberação de óxido nítrico, provocando um estresse oxidativo, né, e destruição da micobactéria. Diferentes compostos têm sido testados, mas, do ponto de vista clínico, né, esses dois grupos são os grupos que, de fato, eles têm uma aplicabilidade imediata. Então, aqui, em termos de novos fármacos, então, eu destacaria, então, a bedaquilina, né, o pretomanide e delamanide, e o sutezolide também, né, que é uma oxazolidona, né, então, aí parente da linezolida, que teria, então, uma aplicabilidade aqui já mais imediata, né, já passou da fase 3 aí dos estudos. Em termos de reposicionamento, eu vou tomar uma aguinha, eu estou com sinusite, não é Covid. Então, em termos de reposicionamento, então, a gente tem as fluorquinolonas, né? Então, a moxifloxacina é uma droga que é útil, né, no tratamento da tuberculose, e uma nova rifamicina, que é nova, entre aspas, né? Ela já é testada já há algum tempo, mas ela tem sido utilizada de uma forma mais ampla, a rifapentina, que é uma rifamicina, que tem uma meia-vida longa. Então, aí da classe da rifampicina, né, prima da rifampicina, é uma rifamicina também. Tá? Bom, então vamos lá.
notícia boa, então, né? Então, aqui os grandes desafios, né? E o que a gente tem, então, de perspectivas, né? Regimes encurtados. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa perseguir, né? Então, 6 meses é um tempo longo de tratamento, né? A questão do abandono, ela é relevante, né, no manejo desse paciente. Esse estudo foi um estudo que foi realizado com um esquema de 4 meses, tá? Com um braço, ele recebeu o esquema básico, um outro braço recebeu, houve a substituição da rifampicina pela rifapentina, e um outro braço, houve a substituição da rifampicina pela rifapentina com a moxifloxacina. Tá? Nesse braço, então, em que eles receberam a rifapentina isoladamente, o desfecho ele não foi bom. Tá? Ele foi pior do que no controle. No grupo que recebeu a rifapentina e a moxifloxacina, né, foi semelhante. Tá? Então, ele não foi inferior. Então, é uma possibilidade. Então, aqui a gente tem, né, aqui para a população microbiologicamente elegível, né, e aqui para a população aí que foi acessada. Esse estudo, ele envolveu uma coorte grande, né, envolveu 2.500 adultos, né, e crianças, aqui mais adolescentes, né, acima de 12 anos, tanto HIV como não HIV. Tá? Então, é uma perspectiva, né, de encurtar, porque a rifapentina a gente tem uma meia-vida longa, né, associada à moxifloxacina, você tem uma não inferioridade quando comparada ao controle. Tá? Um outro estudo de regime encurtado, que ainda não, os dados não foram publicados, eu até entrei no Clinical Trial para dar uma olhada, procurei, para ver se tinha alguma coisa, que já é um estudo antigo, tá? Mas eu não encontrei os resultados desse estudo. É um estudo, então, que avalia uma dose mais alta da rifampicina. Então, uma dose mais elevada, né, e uma redução do tempo de tratamento para 4 meses com essa dose elevada. É muito interessante que discute-se hoje que é importante que você tenha esquemas individualizados, né? É possível que, para alguns grupos de pacientes, você consiga encurtar. Né? Então, por exemplo, pacientes que não tenham doença cavitária, né? Pacientes que tenham um quadro mais delimitado, né? Que não tenham imunossupressões, pacientes mais jovens. Né? Então, esses grupos de pacientes são pacientes que possivelmente são elegíveis para esquemas mais curtos. Né? Então, acho que também isso é uma outra quebra de paradigma. Né? A gente vai precisar individualizar um pouco mais os nossos esquemas no sentido de categorizar essas populações que se beneficiariam de um esquema mais curto. Bom, em relação à tuberculose multiresistente, né? Como eu disse para vocês, né, também aqui houve uma mudança, mas se a gente olha esse arsenal de drogas que a gente tem para a tuberculose multiresistente. Né? Então, é um arsenal limitado, bastante limitado. Se a gente observar, né, de drogas novas, né, é o que eu falei para vocês, aqui a bedaquilina, né, e a delamanide. As demais são drogas muito antigas, né? Então, aqui eu tenho PAS ainda, aqui, que é uma droga extremamente tóxica. Né? Então, assim, o nosso arsenal terapêutico ele é ainda muito limitado. A Organização Mundial de Saúde, ela divide nessas 3 categorias, quando você vai abordar um paciente que tenha resistência à rifampicina, que é o grande marcador da multidroga resistência, né? E hoje, com teste rápido molecular, em muitos casos, a gente vai ter que tomar uma decisão frente a esse grupo de pacientes. Né? Então, a rifampicina é o grande marcador, e os pacientes com a multidroga resistência, de fato, comprovada, ou seja, a resistência à rifampicina e isoniazida, e optou-se por mudar a definição do extensivamente resistente. Anteriormente, o extensivamente resistente ele era definido como aquele indivíduo que tinha uma micobactéria tuberculose que era resistente à isoniazida, à rifampicina
e a injetável de segunda linha, né? Como os injetáveis de segunda linha não existem mais, né? Então o conceito também mudou, né? Porque a gente não tem aminoglicosídeo, a gente não acha aminoglicosídeo, né? Está muito complicado. Mas não só por isso, é porque, na verdade, o extensivamente resistente, então, ele passou a ser aquele resistente à isoniazida, rifampicina, a fluorquinolona e, né, a bedaquilina, né, ou o delamanide. Tá? Então, entrou a bedaquilina aí na definição do extensivamente resistente, que antes era isoniazida, rifampicina, a fluorquinolona, né, e o injetável de segunda linha. Então, esse injetável de segunda linha, hoje, para a gente considerar extensivamente resistente, a gente considera a bedaquilina, que foi a droga aí que entrou. Para montar um esquema para esse paciente com multiresistência ou com resistência à rifampicina, eu preciso usar o máximo de drogas que eu puder do grupo A. Então, se eu puder utilizar as 3 drogas, ótimo, tá? Então, a levo, fluoxacina, bedaquilina e a linezolida, tá? Então, eu sempre falo para os residentes, para os alunos, não decora, né? Vamos ver o princípio aqui do esquema que a gente está usando. Então, eu vou usar essas drogas que são mais efetivas, 3 delas, então, as 3 estão aqui, tá? E vou compor com os outros grupos. Então, essa é a composição, primeiro do grupo B, então, aqui é a terizidona, e, se necessário, se eu tiver resistência, eu vou partir para o grupo C. Se nós observarmos, ainda é um tratamento muito difícil, é um tratamento de 18 meses. Qual que é a vantagem, né? Qual que foi o avanço aqui? Nesse esquema, eu não tenho mais o injetável, né? Que era o que a gente lançava a mão no tratamento da multiresistência. Então, nesse esquema, eu deixo de utilizar como uma primeira escolha, né, o aminoglicosídeo, ou então o glicopeptídeo carotizado, que era a capromicina, que é uma droga que tem uma toxicidade alta. Ambas, né, na verdade, a capromicina e também o aminoglicosídeo. Né? Mas, ainda assim, embora seja um esquema livre de drogas injetáveis, ainda é um esquema longo. Né? São 18 meses de tratamento, né, um tratamento que deve ser supervisionado. Então, ainda é um desafio que a gente precisa melhorar. Outra questão que é bastante interessante aí no tratamento da tuberculose, sobretudo em alguns grupos especiais, e aqui eu destaco os renais crônicos, que é um grande desafio, é a questão da monitorização das drogas. Então, aqui a gente precisa evoluir muito ainda. Né? Então, aqui a gente não tem padrões de monitorização. E renal crônico, a gente tem os 2 extremos. Ou esse renal crônico faz resistência, ou esse renal crônico faz toxicidade. Quer dizer, alguma coisa está errada aí. Eu não estou dando a dose certa que ele precisa. Então, para esse grupo, com certeza, é um grupo que se beneficiaria muito, né, da padronização de testes, né, para monitorização de drogas. Né? Esse guideline, essa padronização está bastante interessante. Né? Então, eles fizeram um consenso com diferentes especialistas. Então, quem for da área de farmacologia, quiser aprofundar um pouco mais, é um artigo interessante para a leitura. Né? Outro grande desafio é o paciente com tuberculose grave. Tá? Maria Ângela, mas tuberculose a gente trata na UBS, né? Não, a gente não trata. 1/3 dos casos, infelizmente, ainda são diagnosticados em nível hospitalar. No estado de São Paulo, 1/3 dos casos de tuberculose são diagnosticados no hospital, eles ainda chegam no hospital. E de 1 a 3% são admitidos em UTI. Em quais situações? Insuficiência respiratória grave, pneumotórax menos, né? A principal indicação é a insuficiência respiratória grave mesmo, né? Ou comorbidades descompensadas, paciente diabético, né? Então, você tem descompensações de hepatopatia, nefropatia, ou evento adverso à droga, né? Eu lembro, recentemente, a gente internou um paciente renal crônico, né, com crises convulsivas, né? Então, secundário a tambutol, com toxicidade, né? Então, assim, é difícil você manejar esses casos, por quê? A gente não tem no Brasil a disponibilidade da rifampicina e da isoniazida injetáveis. Então, esse é um problema.
Então, o que a gente muitas vezes faz? A gente passa pela sonda, né? Mas a gente não tem certeza da absorção desse medicamento. Ou, muitas vezes, a gente utiliza medicamentos que são de segunda linha, né? Então, a gente lança mão das fluoroquinolonas, muitas vezes dos aminoglicosídeos, né? Da própria linezolida, né? E a gente acaba queimando, né, aí esses medicamentos nesses casos. Então, aqui é um desafio e a gente precisa evoluir. Bom, rapidamente sobre a infecção tuberculosa latente, o que a gente poderia dizer, né? Então, assim, eu gostaria de destacar um esquema para a infecção tuberculose latente, que é o esquema com a rifapentina e com a isoniazida, que é um avanço, né? Então, assim, você tem um esquema. Então, aqui é uma meta-análise que foi feita, você tem o grupo da rifapentina com a isoniazida e o número de casos, então, que foi observado de tuberculose no grupo que usou esse esquema e no grupo comparador. Então, o que eu observo, né? Então, esse esquema ele é eficaz, né? Ele foi seguro, né, em termos de toxicidade, né? A principal toxicidade observada foi intolerância gastrointestinal, em algumas situações hepatotoxicidade, mas é um esquema promissor. E a boa notícia é que é um esquema que está incorporado, né? E a gente precisa fazer uso. Nosso esquema de primeira escolha para o tratamento da infecção tuberculose latente é o esquema com a rifapentina e com a isoniazida por 12 semanas, né? Uma vez por semana. Uma limitação que a gente tem tido ainda na prática é que é um número de comprimidos, né? Porque o paciente precisa tomar 6 comprimidos da rifapentina, e se você não tem a isoniazida de 300, ele vai precisar tomar 9 comprimidos da isoniazida, né? Então, assim, a gente precisa da isoniazida de 300 para esse esquema, né? E, idealmente, a gente precisa da dose fixa combinada, que também seria fantástico, né? Então, teria a dose fixa combinada, você faz uma vez por semana, 12 semanas, né? Seria um esquema eficaz, seguro. Um outro ponto que merece destaque é que esse esquema ele é viável, né, para pacientes, né, em uso, né, de antirretrovirais, aí como o dolutegravir, né? Então, esse estudo Dolphin ele avaliou a segurança e a farmacocinética, embora, né, haja uma redução, ela não impacta aí no desfecho, na evolução desse paciente. Então, não há necessidade de você alterar aí a posologia. Bom, finalizando, né, então, o que a gente precisa fazer, né? Então, assim, a gente precisa investir em tuberculose, tá? E a gente precisa inovar em tuberculose, né? A gente precisa perder um pouco do medo da inovação. E a gente precisa ter políticas públicas articuladas no SUS. E, sobretudo, planos de recuperação e busca ativa. Né? Então, nesse momento, ainda vivendo, né, a pandemia, mas no momento de recuperação, a gente precisa definir, né, como que a gente vai enfrentar. Né? Então, a gente precisa ser mais arrojado em relação a essas políticas públicas e de uma forma, né, articulada aí no Brasil como um todo. Tá? Então, reforçar o nosso sistema de saúde, né? Reforçar o acesso universal, a gente continua diagnosticando tarde a tuberculose, as intervenções específicas, tá? Então, os grupos de maior vulnerabilidade, eles precisam, né, de uma atenção especial relacionada à tuberculose. Né? Então, as populações privadas de liberdade precisa ser feita a consulta de inclusão, né? Precisa ser feito o tratamento da infecção latente, a detecção da TB ativa no próprio presídio. Um outro grande desafio são as populações em situação de rua, e muitas vezes a dependência química ela faz parte dessa combinação aí, e é uma população difícil, e os indivíduos com HIV/AIDS. Então, a gente precisa focar nessas populações. Em termos de diagnóstico, né, então, como que a gente pode avançar? Né? Então, a gente precisa ampliar e capilarizar as novas tecnologias. Né? Então, a gente tem essas novas tecnologias,
mas elas precisam ser capilarizadas, esse paciente precisa ser, ele precisa ter acesso, né, para que essas tecnologias sejam utilizadas, e nesse sentido, para a ILTB, né, os ensaios de liberação de interferon gama, estou terminando, os ensaios de liberação de interferon gama foram um avanço aí em termos de diagnóstico, mas eles ainda estão limitados a alguns grupos, né? Então, o estudo piloto de incorporação, atualmente, ele prevê, né, o uso do IGRA para os pacientes com HIV acima de 350, para os pacientes com tuberculose, contatos, crianças, né, contatos de tuberculose, e para pré-transplante de medula óssea. Então, essas têm sido as indicações. Bom, então, para que isso ocorra, né, então, há que se ter um alinhamento, né, dos diferentes stakeholders aí, né, serviço público, privado, das diversas instituições nesse sentido, né. Então, é preciso de um mecanismo ativo, né, não há como continuar assim. Em relação à vacina, eu falei que eu ia mostrar rapidamente, né, depois quem tiver interesse. Então, aqui é o roadmap que eles propõem. O que é interessante desse artigo aqui? É que diferentes partes do mundo todo sentaram para propor isso aqui. Então, CDC, a Organização Mundial de Saúde, diversas universidades europeias, fundações, Bill Melinda Gates, outras fundações, que nos dá uma esperança, né? Porque o TRMTB, ele nasceu de uma iniciativa semelhante, né? Então, essas organizações, elas sentaram, né, 15 anos antes dele ser, de fato, comercializado, falaram, olha, que teste a gente precisa, né? E em relação à vacina, a gente está bastante atrasado, né? Porque a gente está nesse momento ainda, que vacina a gente precisa, mas há uma mobilização nesse sentido, tá? E a Organização das Nações Unidas, ela reitera que é necessário dobrar os investimentos para a tuberculose, tanto no serviço quanto na pesquisa, que as estratégias precisam ser bem priorizadas e inovadoras, e essa cooperação ela é essencial, né, de todas as pessoas, para que a gente não deixe ninguém para trás. Muito obrigada.